o vídeo Quem é Bento da Conceição? Quem é Bento da Conceição? Bento da Conceição nasceu na localidade de Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina, no dia 19 de fevereiro de 1935. Filho de Gregório José Pedro e Ana Petronília da Conceição. Família modesta, de pais religiosos e trabalhadores. 2 anos após o seu nascimento, o seu pai foi picado por uma cobra e veio a falecer. Ana Petronília da Conceição ficou viúva com 9 filhos, e Bento era o mais novo da família. A dona Ana, mãe de Bento, era parteira e muito pobre. Quando foi registrar o seu filho Bento no cartório, não colocaram o sobrenome do falecido pai, e sim o sobrenome da mãe, Conceição. Em vez de ser Bento Pedro, ficou Bento da Conceição. Ainda muito pequeno, teve meningite. Nesta época, muitas crianças morriam por causa desta triste doença. Sua mãe o levou ao padre Paulo. Esse padre possuía um carisma de santidade. Com as graças e bênçãos deste sacerdote, Bento ficou curado. Foram momentos difíceis na vida, com doenças e muita pobreza. Já com 14 anos de idade, saiu de casa em busca de trabalho. Seu sonho era ser um padre ou cantor de música sertaneja. Em 1957, ao sair do exército, foi convidado para trabalhar como radialista. Nesta ocasião, destacou-se como cantor e acordeonista. Além do programa de rádio, tinha também um conjunto. Em 1960, com 25 anos de idade, casou-se com a senhora lá de Íris da Conceição e tiveram 10 filhos: Alex, Gregário, já falecido, Silvana, Ana Maria, José Roberto, João Batista, Maria Aparecida, Kátia, Graziele e Aline. Por ser muito devoto do padre João Batista Reus e Nossa Senhora Aparecida, cada filho que nascia, Bento com a família iam a São Leopoldo, Rio Grande do Sul, no santuário do padre João Batista Reus, e em Aparecida do Norte, São Paulo, para agradecer o presente que Deus lhe mandara. A conversão de Bento, o chamado de Deus, em 1972. Bento e seu conjunto iam tocar numa casa de tolerância. Os músicos já tinham entrado no salão, mas Bento ficou na porta. Ele foi impedido por uma voz que o chamou, e já pela 3ª vez, a voz veio com mais autoridade, dizendo: Bento, vem aqui! Bento, vem aqui! Levado por uma força misteriosa a uns 50 metros daquele lugar. De joelhos, diante de um profundo poço, suplicou pedindo perdão a Deus, pois eles se apresentariam numa casa de pecados. Então olhou para o lado direito e viu uma luz que vinha do céu, e de dentro dela Jesus falava. Quando olhou para o lado esquerdo, viu o demônio querendo arrastá-lo para dentro de um buraco negro. Neste momento gritou: Não me abandone, Senhor Jesus. Não me deixe morrer nesta escuridão. Nesse momento desceu do céu uma chuva sobre a sua cabeça em forma de vento. Então viu um mundo diferente. Parecia estar suspenso do chão. Do seu lado direito ouviu Jesus dizendo: Filho, quero que largue tudo o que vens fazendo e vá pregar o Evangelho. Nesse momento, Bento disse a Jesus: Como farei isso, Senhor? Se nem a Bíblia eu entendo. Porque o Senhor não dá tudo isso aos padres e bispos? Eles é que são conhecedores de tudo isso que o Senhor está me dizendo. Eu só sei cantar e tocar. Novamente olhou para o lado esquerdo e, apavorado, gritou bem alto pedindo socorro, porque via uma escuridão que ia para o centro da terra.
e viu uma grande quantidade de almas perdidas que queriam arrastá-lo para aquele buraco, que era o começo do inferno. Ele viu uma quantidade imensa de almas que caíam no inferno por dia. O pecado que ele viu que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. O homem que trai a sua esposa ou vice-versa. Bento sempre insiste dizendo nas suas palestras: o homem que trai a sua esposa ou a esposa que enganar o marido, esse pecado é mortal, se não vier a se arrepender enquanto ainda é tempo. Isso ele viu com os seus olhos. Milhares de almas indo para o inferno por causa desse pecado. Nesse momento, veio uma água do céu, uma água invisível para os nossos olhos, mas sentiu no corpo que essa água entrou no centro de sua cabeça e foi lavando por dentro da cabeça até os pés. Bento perguntou: qual a igreja que deveria seguir? E Jesus lhe respondeu: a igreja de Pedro, que é a única e verdadeira, e nunca vire as costas para ela, meu filho. A tua cruz vai ser pesada, e tu vais ser muito caluniado e desprezado, mas eu estarei sempre contigo. Bento disse sim a Jesus, e até hoje continua dizendo: sim, Senhor. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz. Muito bem, agora são 7h46, nessa pequena história aí, quem é Bento da Conceição, uma pequena história dele, né, do que teve a visão do céu, do inferno. Deus permitiu que ele tivesse essa visão para ver, né, o inferno, o céu também. E geralmente, praticamente, né, a maioria dos profetas sempre tiveram essas visões, passaram por isso, né, Sr. A gente viu aí quanto que ele sofreu para chegar nesse ponto aí, quanto que ele sofreu. Muita gente não estão dando importância, não estão dando valor. A gente vê aqui na Bíblia, em Amós 7 diz assim, Amós 7 diz assim, 3:7 diz assim: porque o Senhor Javé nada faz sem revelar o seu segredo aos seus servos. Aos seus servos, nada faz. Então Deus, por isso que Deus enviou esse profeta para nós. Agora imagine só, se não fosse esse profeta, aonde que nós estaria? Que nem aquela mensagem que eu li ali, Deus que fez Adão e Eva, mas o inimigo veio para atrapalhar. Agora, se não fosse o processo, imagine só comigo aqui, as pessoas que têm dúvida, coloca na cabeça só, se não fosse o profeta esse livro aqui, ó, deixasse na mão da igreja do jeito que tá. Sacraio lá no canto, do lado, comunhão na mão, pode entrar lá divorciado, receber comunhão, todo mundo. Aonde que ia? Se Deus não intervisse, mandasse esse profeta para cá, pedisse para nós rezar o rosário, respeitar as coisas de Deus, porque se na Bíblia está escrito, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra, e hoje não estão dobrando o joelho. Aonde que ia ficar? Como é que ia ficar a situação do mundo? Quem que ia se salvar? Se na Bíblia está escrito, quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a terra? Está escrito? Então, se Deus não intervisse, nós também estava perdido. Mas veja as mensagens que ele fala. Aquele que segue o profeta, que segue essa obra, a família Conceição, não me deve mais nada já. Basta continuar firme, não olhar para trás. Veja só a importância, o valor que nós, os divulgadores, temos. Muita gente não parou nem para pensar. Eu sempre vivo pensando. Veja só a importância que nós temos. Porque a maioria não pensa, ele pensa só como os homens, como quando Jesus chamou São Pedro, falou: Pedro,
reuniu os apóstolos e falou: eu vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser judiado. O que o São Pedro falou? Não, eu não vou deixar acontecer isso com o Senhor, não vou deixar isso. O que Jesus respondeu? Sai de mim, Satanás. Então tinha que se cumprir. O Pedro pensou como homem, mas tinha que se cumprir a profecia que tinha que passar por isso, passava a nós. E a maioria não está dando respeito por aquilo que Jesus sofreu por nós. Jesus morreu com sede, carregando aquela pesada cruz. A Nossa Senhora viveu com ele, do lado dele, ajudando em tudo, em tudo, em tudo. Agora, desprezando a Nossa Senhora, de que ela não tem valor. Veja a situação. Por isso que a profecia do livro do Frei Damião, ele fala que nós não podemos nem cumprimentar um protestante, um evangélico. Tem gente da obra, meu filho está namorando com uma protestante, com uma evangélica, pode ver se converte. Não era nem para falar com ela, né? Não é. O que é sim, sim, não, não. O caminho é um só, não tem dois caminhos. Que nem o André sempre fala, eu também é da mesma ideia, eu falo, eu não respeito as outras religiões, não respeito, respeito só a igreja que Jesus fundou, uma só, as outras foram fundadas pelos homens.